Olá, irmãos, glória a Deus. Louvamos a Deus por mais uma mensagem da Palavra de Deus através da nossa série Edificando. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, a partir do verso 1. E diz assim a palavra do Senhor: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes, e 5 nécias. As nécias, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeites em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor: Aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiais, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Somente até o verso 13. Diante de tantos acontecimentos e coisas novas que têm surgido, há algo muito importante que nós precisamos prestar bastante atenção, irmãos. Como nós estamos vivendo os nossos dias? São tantas perguntas, são tantos questionamentos, mas eu creio que nós devemos colocar o nosso coração, a nossa vida no Senhor, o nosso foco na palavra de Deus, em vivermos a palavra do Senhor. Devemos buscar a sua presença, devemos ouvir a voz do Espírito Santo para que possamos viver um dia de cada vez conforme a vontade de Deus. Todos nós queremos viver o melhor de Deus, mas precisamos nos preparar para isso. Então, nós somos do Senhor, pertencemos a Deus, somos a sua igreja, e a igreja nós sabemos que é a noiva de Cristo. Então, quando se trata de noiva, estamos falando de noivado. E o noivado nada mais é do que aquilo que precede o grande dia. Qual dia? O dia do casamento. Agora vamos imaginar um pouquinho como é que fica a mente de uma noiva, o coração de uma noiva, o foco dela. A noiva, ela não pensa em outra coisa a não ser no grande dia, o dia do casamento. E esse período, até que chegue esse grande dia, ela se prepara dia após dia para que nada aconteça de uma forma errada, nada pode falhar. Tudo tem que ser perfeito. Então, esse processo é um processo de preparação. O foco da noiva está totalmente no noivo e no grande dia. E é exatamente, irmãos, isso que tem que acontecer com a nossa vida. Quando se trata do nosso relacionamento com Deus, nós temos que nos preparar todos os dias, através da palavra do Espírito Santo, em viver a vontade de Deus, para quando chegar o grande dia, o dia que o Senhor vai vir buscar a sua igreja, todos nós possamos estar preparados para que possamos viver pela eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é muito importante e precioso para nós. E através dessa parábola, o Senhor está nos ensinando como funcionam as coisas no reino dele e o que nós precisamos fazer para fazer parte e entrar no reino dele, ou seja, precisamos nos preparar. Amém? Então, nós estamos diante aqui de 2 tipos de pessoas, 2 tipos de comportamento. Nós estamos diante de 2 tipos de escolhas.
E isso é muito importante diante de dois caminhos. E isso é muito importante, pegarmos o exemplo da palavra de Deus, das verdades de Deus, para que possamos fazer a nossa escolha, para que possamos caminhar no caminho correto, que é o caminho de Jesus. E esses dois exemplos são as virgens prudentes e as virgens nécias. E eu quero falar sobre o primeiro exemplo, o exemplo a ser seguido, que são as prudentes. O que é uma pessoa prudente? Uma pessoa prudente é uma pessoa que avalia todas as coisas antes de tomar alguma atitude. Ela pensa muito bem antes de realizar ou fazer qualquer coisa. A pessoa prudente, ela vai tomar cuidado antes de tomar qualquer decisão. Ela não age por impulso, ou seja, ela coloca diante de Deus todas as coisas diariamente, todas as suas escolhas, todas as suas decisões, para que a vontade de Deus ela prevaleça na sua vida e através da sua vida. Ou seja, a pessoa prudente, ela se desvia do perigo, por exemplo, né? Ela sempre se afasta daquilo que não agrada a Deus. Então, a gente pode perceber que a atitude de uma pessoa prudente, ela sempre irá agradar a Deus, porque estará conforme a vontade de Deus. Então, o prudente, ele evita o caminho errado e não se envolve com aquilo que desagrada ao Senhor Jesus. Amém? E eu quero citar alguns versos da palavra de Deus sobre a pessoa prudente, sobre o que é ser uma pessoa prudente. Em Provérbios, no capítulo 14, verso 8, a palavra de Deus diz assim: a sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos insensatos é o engano. Ou seja, o prudente, ele entende o seu caminho, ele entende a direção que ele está indo, ele entende os seus passos, porque os passos e a vida estarão alinhados conforme a vontade de Deus. Quero ler outro verso aqui, mais dois versos, Provérbios, capítulo 22, verso 3, diz assim a palavra do Senhor: o prudente percebe o perigo e busca refúgio, o inexperiente segue adiante e sofre as suas consequências. Ou seja, a pessoa prudente, quando ela percebe e ela discerne, ela vai discernir, porque ela vai ser uma pessoa espiritual, ela discerne que está em perigo, ela vai buscar ajuda, refúgio em Deus, na palavra de Deus, no Espírito de Deus, com as pessoas corretas que caminham com ela, que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Então essas são atitudes importantes para nós que queremos conhecer a Deus e viver a palavra de Deus. E agora, o último de tantos que existem na Bíblia, no Novo Testamento, em Mateus capítulo 7, verso 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, a gente pode perceber de uma forma muito clara que ser prudente é conhecer a palavra de Deus e praticá-la e vivê-la. Ou seja, nós estamos edificando a nossa vida, a nossa casa, o nosso ministério na rocha, em Jesus, num lugar de segurança, num lugar firme, onde podem vir as dificuldades, nós não seremos abalados, porque nós estamos em Cristo Jesus. O nosso fundamento é na palavra, é no Senhor, é no Espírito de Deus. Amém? Então, são pontos importantes que nós devemos viver para nos prepararmos para viver aquilo que Deus tem preparado para nós. Agora, nós temos o outro exemplo, a outra escolha, que foram as virgens nécias, né? Então, a pessoa que é nécia é uma pessoa negligente. Ela não dá valor para aquilo que é importante, para aquilo que vem de Deus. São pessoas que não querem ter trabalho, são pessoas que escolhem o caminho mais fácil e muitas vezes valorizam aquilo que não tem valor para o Senhor. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão nós abrimos mão de coisas preciosas que o Senhor quer confiar em nós, mas por causa da nossa escolha, da nossa decisão e do nosso posicionamento,
nós acabamos perdendo o melhor de Deus. Quero também citar alguns versos aqui que diz sobre a pessoa ser nécia. Deveras o meu povo está louco? Já não me conhece. São filhos nécios e não entendidos. São sábios para fazer o mal, mas não sabem fazer o bem. Jeremias capítulo 4, verso 22. Ou seja, Deus chama o nécio de louco, porque não conhece mais a Deus. E uma pessoa que não conhece a Deus, ela sempre vai fazer a escolha errada, ela sempre vai tomar a decisão errada, ela sempre vai ouvir a voz errada. Não é a voz de Deus, é a voz da alma, é a voz do inimigo e tantas vozes que existem no mundo. E nós precisamos estar atentos sobre isso. Salmo 53:1 diz assim: Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Olha que coisa terrível, né? Isso é muito triste e muito perigoso. Ou seja, o nécio, ele já está com o seu coração corrompido. Ele já se tornou uma pessoa incrédula, uma pessoa com coração endurecido, uma pessoa apática, fria, sem discernimento, sem percepção, sem sensibilidade das coisas do reino de Deus. E a gente tem que tomar muito cuidado e prestar muita atenção. Amém? Qual a escolha que nós estamos fazendo? Como nós estamos vivendo os nossos dias? Então, ambas, tanto as prudentes quanto as nécias, elas fizeram algo muito importante, começaram muito bem. Elas pegaram a lâmpada, né? A lâmpada fala da palavra de Deus. Em Salmo 119, no verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, isso significa que quando nós pegamos a lâmpada, ou seja, quando nós estamos na palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus ela tem que fazer parte da nossa vida, porque é a verdade e o caminho, porque é o próprio Jesus, e nós precisamos vivê-la todos os nossos dias. Aonde nós estivermos, a palavra de Deus deve estar, ou seja, através das nossas ações, através das nossas escolhas e decisões. Então, todos os dias nós temos que viver a palavra de Deus e conhecê-la cada vez mais. Então, ambas elas fizeram algo muito importante e fundamental e precioso. Elas pegaram a lâmpada, ou seja, a palavra de Deus estava presente com elas. Mas as prudentes levaram também o azeite e as nécias não. E o azeite aponta para a vida de Deus, o Espírito Santo, a unção. O azeite mantém a chama, ou seja, o Espírito aceso dentro de nós. São coisas que nós não podemos abrir mão, tanto do conhecermos a palavra de Deus, que é o próprio Deus, e quanto sermos vivificados através da unção, do poder do Espírito Santo. A chama, a vida de Deus tem que estar acesa dentro de nós, nos fortalecendo, nos renovando, trazendo revelação, nos encorajando e dando ousadia para que possamos viver o melhor daquilo que Deus tem para nós. Mas as nécias não fizeram isso. Elas abriram mão, elas negligenciaram algo fundamental e importante. E chegou um momento onde elas ouviram que o noivo estava chegando e elas se prepararam, mas a lâmpada das nécias se apagou. Ou seja, elas estavam sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo. E saíram correndo desesperadas para tentar arrumar o azeite e não deu tempo. E o Senhor então levou aquelas prudentes que se prepararam conforme a vontade dele. E a porta se fechou. Ou seja, vai chegar um tempo, irmãos, que o tempo vai acabar, as oportunidades irão se acabar. E nós precisamos nos preparar conforme a vontade de Deus. Então, nós precisamos refletir como nós estamos vivendo os nossos dias. Será que estamos vivendo para nós ou estamos vivendo para o Senhor? Estamos buscando o Senhor. Então, a gente precisa refletir sobre essas verdades de Deus e eu queria deixar algumas perguntas para que você possa refletir
você, com a sua célula, com a sua família, o que nós temos enxergado, discernido desses dias? O que nós temos feito? E qual tem sido a nossa prioridade? Amém? Que o Senhor te encha, que você cresça em conhecimento da palavra e seja um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e a tua família. Um grande abraço.